tá frio hoje, né? Não, na rua tá calor, né? Na rua tá calor, né? A gente vai chorar com isso. Já vamos começar. Tá gravando já? Deixa não. Já vou postar vocês. A entrevista mais difícil que aconteceu. Deixa nós. Deu? Oi, gurias! Vamos começar com mais um Pó de Arroz. E hoje eu tô com a Monique aqui, que é empresária, maquiadora, mãe, tagarela. Só um pouquinho. Ai, não, só um pouquinho. Hoje eu vou receber ela aqui pra gente bater aquele papo bem descontraído e a gente saber um pouquinho mais da Monique. Bem-vinda, amor! Muito obrigada, Prazer em Bia. te receber aqui. Obrigada pelo convite. A gente já conversou tanto Muito. até agora que eu não sei nem se vai ter assunto, porque a conversa já foi extensa até aqui. Mas, Mo, seguinte, é pra ser um negócio bem leve mesmo, Tá. aquele bate-papo gostoso pra gente dar umas risadas, conversar sobre tudo. Então, eu tenho certeza que vai fluir muito bem e assunto a gente tem. Não falta. Pra começar, Mo, uma coisa importante. Eu fiquei sabendo que tu nunca teve nada a ver com maquiagem. Não. O negócio sempre foi mais sistemas, Exatamente. computador. Como é que tu veio por aqui? Um pouco inacreditável, né? Mas é verdade. Então, Pri, na verdade, quando eu tinha 18 anos, a gente resolveu ir morar em Santa Catarina. Meus pais queriam morar em Santa Catarina, então eu ia ficar com meus irmãos. A minha irmã mora aqui em Canoas, e meu irmão em Sapucaia. Eu ia ficar na casa de um deles, porque eles já eram casados e tal. Sim. A gente tinha uma distância boa de idade. E eu ia ficar com algum deles. E os meus pais estavam só esperando eu terminar o segundo grau pra nós fazermos essa transição. Quando aconteceu isso, eu fiz a prova do Enem, eu fui bem na prova do Enem e a gente acabou colocando numa faculdade lá em Santa Catarina pra ver como é que ia ser. E no fim eu ganhei a bolsa lá, metade da faculdade. Sim. E daí meu pai disse, se tu for conosco, eu alugo a casa aqui, que eles tinham uma casa em Sapucaia, eu alugo a casa aqui, eu consigo pagar a faculdade pra ti lá. E daí eu digo, se eu ficar aqui, eu vou demorar pra mim conseguir me graduar. E lá eu vou, então eu consigo fazer em 4 anos. Então, acabou que eu decidi fazer esses temas lá, eu ingressei na faculdade. Mas tu gostava? Era isso que tu queria mesmo? Tu sabe que na época era uma coisa indecisa, assim, eu gostava e fiquei naquela. Mas te confesso o que aconteceu. Eu entrei na graduação só que eu não gostava da cidade em si, eu queria muito voltar embora. Mas eu também queria me graduar, então eu digo, eu vou ficar até o final. No primeiro ano, eu já queria mudar de curso, eu queria ir muito pra direito, muito. Ainda continua sendo um sonhozinho que eu tenho lá de longe, sabe? Então eu queria muito trocar, mas o que eu pensei? Na época, direito era 5 anos e meio e eu já tinha feito um. Eu ia ter que fazer mais 5 anos tempo. e meio e eu queria muito vir embora. Então eu disse, quer saber, eu vou tocar até o final assim mesmo. Então eu fui até o final da graduação, que no fim eu ainda brinco que além do canudo eu ganhei o marido, porque eu acabei conhecendo o Leandro lá. Nessa época. Nessa aí a gente estudou junto, se formou junto, enfim, né? Mas quando terminou a faculdade, eu trabalhava num local lá, daí eu conversei com o meu chefe, eu digo, eu quero ir embora, tá, não sei o que. Daí ele, não, tu não vai, a gente se dava muito bem, eu me dava muito bem com ele, com a esposa e tal. E daí eu disse, não, agora em março eu tenho a minha formatura oficial, e em abril no máximo eu quero ir embora. Daí Tô ele, indo. não, eu preciso de ti mais um pouquinho, enfim. Eu digo, eu fico mais um pouquinho então, e foi que eu fiquei até junho, e daí eu consegui, daí eu acabei fazendo desligamento e tal, e vim embora dia 5 de julho. Mas, totalmente... Mas daí o Leandro tava lá e veio também? O que aconteceu? A gente não namorava nessa época, a gente era só colega de faculdade, a gente foi pra São Paulo apresentar o nosso TCC, amigos e tal. O nosso coordenador da faculdade botou o nosso projeto lá sem nós sabermos, pra ver se ia ser aprovado, e foi, o nosso foi selecionado pra ser apresentado lá. E daí simplesmente ele mandou mensagem pra nós, vocês têm que ir pra São Paulo. E eu nunca nem avião tinha andado. Teve que ir, né? E daí fomos, eu e o Leandro, enfim, apresentamos, voltamos, daí teve a nossa formatura em março. E nós continuávamos amigos e tal, e daí tinha uma empresa aqui em Esteio, que era de alguns familiares e tal, e daí o Leandro conversou com eles pra ele tentar vender o sistema lá e tal, e daí eu ia ajudar ele um pouco, enfim, e ele até tentou, mas como lá a cidade era um pouco menor e o sistema era muito grande mesmo, não era muito pra comércio e tal, não tava indo muito bem, assim, a gente viu que ia ser um pouco mais difícil. E eu também já pretendia de voltar de qualquer forma. E eu já estava gostando dele, mas eu não falei nada, eu fiquei quietinha porque a minha ideia era vir embora. E quando chegou na semana de eu vir embora, assim, nos dias antes de eu vir embora, ele disse pra mim que gostava de mim. Assim, pouquinhos dias antes de eu vir embora, eu digo... Obrigada! Querido! Daí eu disse pra ele, então, não sei se vai funcionar o namoro à distância, eu disse pra ele, né? Mas eu estou indo embora, né? Eu vou ser bem sincera, eu gosto de ti, realmente. Já estamos há 4 anos e pouco convivendo, assim, né? Cada vez mais juntos e tal. Só que
eu preciso ir embora. Daí ele olhou pra mim e disse, eu vou embora contigo. Deu o quê? E daí, essa empresa aqui de Stay, eu já tinha conversado com eles, eu ia começar já a trabalhar no suporte, que já era uma empresa de sistemas e tal, eu já ia vir pra área. Daí ele disse assim, a única coisa que eu preciso é que tu dê a tua vaga de emprego pra mim, porque tu pode ir desempregado, ele ainda brincou, porque tu pode ficar com teus irmãos e tal, eu não posso ir desempregado. E deu, tá bom. E daí eles já conheciam. E daí tu deu a vaga de emprego. Meu Deus, era amor mesmo. E daí o que aconteceu? Eu peguei, falei com o pessoal da empresa e tal. Ela era a atual esposa do meu tio e tal. Eu expliquei pra ela a situação. Ela já conhecia o Leandro, enfim, né? E daí ela disse, não, na época eu MSN, né? Ela disse, não, faz assim, a gente marca uma entrevista novamente com o Leandro, então, oficial, uma entrevista. E se eu gostar, meu sócio gostar e tal, a vaga fica pra ele. Se não, a vaga é tua. Eu digo, beleza, porque de qualquer forma eu estou indo embora. Então tá. E eles conversaram com o Leandro, super gostaram e tal, eles já conheciam, enfim, ele, e a vaga foi dele. E daí o que aconteceu? Na época, ele foi morar nos fundos da casa do meu irmão. Daí meu irmão tinha uma casa atrás, ele foi morar nos fundos da casa do meu irmão, fiquei na frente. E a gente veio embora, só que 2 semanas depois eu já consegui emprego. Essa mesma empresa daí me indicou pra outra, só que daí não era na área, era fora, era no administrativo. Eu trabalhei 2 anos nessa empresa, no fim, até eu conseguir um emprego na área. Foi bom que tu aprendeu já. Exato, daí eu já, inclusive, era cliente deles, eu trabalhava com o sistema deles, então eu fui me adaptando e tal. E 1 ano e meio depois que a gente foi, a gente tava casado. A gente veio em julho, em janeiro a gente noivou, em novembro a gente casou daí. 1 ano e meio depois a gente já tava casado. Resolveram o problema Tudo rápido, assim. E daí fizemos isso, mas enfim. Daí trabalhei em algumas empresas de sistema, trabalhei em Porto Alegre, trabalhei aqui em Canoas e tal, numa outra empresa grande aqui. E depois eu fui trabalhar com eles até nessa empresa em Esteio. Eu acabei trabalhando lá, na época o Leandro depois virou sócio e tal, e por um pouco tempo ele acabou se desfazendo da sociedade por alguns problemas e tal. Eu trabalhei um tempo com eles, só que nesse tempo que o Leandro virou sócio, ele trabalhava muito, que nem ele trabalha hoje, né? Era tipo assim, nós dois, eu batia ponto, digamos, né? Trabalhava das 8 às 18. Daí, ele não tinha horário. Daí ele, às vezes, era meia-noite, 1 da manhã. Uma vez nós tava saindo 1 da manhã no centro de Esteio. Não, era bem pertinho do centro de Esteio. Nós tava saindo de carro, quando a gente pegou a avenida principal, até tiroteio deu. Uma pessoa ser morta na nossa frente. Então, tipo, era uns perrengues assim. Como eu comecei a ficar com muito tempo ocioso, o que eu fazia? Nós tínhamos uma lista já dos clientes e tal, de chamados do dia seguinte. Então, eu adiantava todos esses chamados. Só que mesmo assim, sobrava tempo. E eu digo, ai, o que eu vou fazer? Tipo, eu tava entediada, sabe? E daí eu comecei a ver vídeo da Alice Salazar. A história do vídeo da Alice Salazar. Do vídeo essa que todo mundo toda maquiadora na vida viu esse vídeo, né? Então, foi esse vídeo. Metade do rosto. E daí eu pensava, gente, eu só tenho batom e máscara de cílios, né? Podia não usava muito. Não usava nada. Daí na esquina da empresa tinha uma Panvel, assim, uma farmácia, uma Panvel. E daí o que aconteceu? Eu vi o vídeo da Alice de noite, nos horários que dava, ali 8, 9 da noite, né? No horário que eu tava na empresa e tal. E eu, durante o dia, eu digo, ai, tem tal coisa. Eu anotava na listinha que eu tinha que comprar. No outro dia. Isso aí deve ser 2010 ou 2012. Daí eu olhava, 2013. Daí eu olhava e tal. Ai, que legal. No outro dia eu ia lá e comprava uma coisinha. Todo dia eu ia lá e comprava uma coisinha. Não, e a Alice Salazar indicava produtos que tu comprava na Panvel, né? Era mais fácil ainda. Exato. E daí também tinha uma Nova Era também ali no centro. Então, às vezes, eu ia Nova Era. Mas acabava que a Maria... Eu nunca esqueço de um kit da Vult de sobrancelhas, que eu era apaixonada. Eu nunca esqueço que ele era R$60. Eu digo, meu Deus, eu preciso comprar. Caro, mas ele é muito caro, eu preciso comprar. E um dia passou uns dias e tal, daqui a pouco um dia eu cheguei, não, hoje eu vou que era pra fazer aquela sobrancelha aquela bem marcada. Bem marcada, assim, bem bonita. E daí... Como muda, né? E daí cheguei na farmácia, R$60, não importa, vou pagar. Cheguei no caixa, tava no dia da promoção, paguei 39. Olha, e dá pra comprar quase da 2. farmácia realizada. E daí naquela noite já treinei, já tava craque, Só assim. vendo com os Só vendo vídeo. Daí eu digo, não, mas ainda falta alguma coisa. Aí daí eu digo, bem que eu podia vender, né? Eu tinha várias amigas da outra empresa. Tu nunca chegou, tipo, trabalhar de maquiadora atendendo? Não cheguei, chegou? Mas daí o que aconteceu? Eu pensei, eu queria talvez daqui a pouco começar a vender e tal. E daí eu digo, mas pra mim ter marcas tipo a Vult, assim, eu queria tipo a Vult, a Dais, que na época elas eram muito famosas, né? O que eu vou fazer? Liguei pra Vult. Daí a Vult, não, só tu pode, tal, tem um pedido mínimo, só tu tem que ter CNPJ. E deu, não te daí, ela foi a Monique, eu vou vender esse negócio. E daí eu catei e vi que tinha e-mail, nunca tinha ouvido falar, vi que tinha e-mail, no dia mesmo eu fiz meu e-mail. Tá, e daí tu começou a comprar o kitzinho de sobrancelha mais barato. Exatamente! É bem isso. Mas assim, eu fiz daí o meu MEI e tal, e daí eu pensei, não, mas eu não posso vender sem ser maquiadora. Não posso. Porque como que eu vou vender uma coisa que eu não conheço? E daí eu digo, não posso. Daí eu comecei a pesquisar uns cursos de maquiadora.
Daí aqui em Canoas tinha, porque na época... Poucos, né? Poucos, aqui em Canoas até tinha no Senac o de 80 horas. Aham. Mas eu queria que fosse mais de 100 horas, porque na época o auge era até a dita da carteira da MEC, né? Tinha o tempo. Tinha 100 horas. E daí o curso aqui em Canoas era só 80, eu tipo, não. Não vou ter o cartãozinho lá Não que eu vou ter o quero. cartão da MEC. Não tenho até hoje, né? Mas tudo bem. Tenho não sei quantos cursos, não quis o cartão da MEC. Mas enfim. É porque tu compra na boutique do Maker. Exatamente. E daí eu sei que eu achei em Porto Alegre, no Senac de Porto Alegre. Daí eu vou fazer. E daí o Leandro tá aqui toda noite mesmo. Daí olha a mão que nós fazíamos. Nós já tava morando em Canoas nessa época. A gente já tinha se mudado de Sapucaia, a gente morava em Canoas e trabalhava em Esteio. Então de manhã a gente ia pra Esteio e voltava de madrugada, meia-noite, 1h e tal. E eu resolvi fazer esse curso em Porto Alegre. O curso era de segunda a quinta. E daí o que eu fazia? Ia de manhã então trabalhar, chegava às 6 da tarde, eu deixava o Leandro trabalhando, ia pra Porto Alegre, de Porto Alegre eu voltava pra Esteio pra pegar o Leandro, de Esteio nós voltávamos pra casa em Canoas. E isso era de segunda a quinta. Meu Deus. Daí fiquei meio ano, do meio do ano até o final do ano, daí isso já era 2015, daí eu já tinha aberto CNPJ, né, em maio. E daí, durante todo aquele 2015, eu fiz o curso de maquiadora e daí eu atendia... Mas não tava vendendo. Eu vendia, eu já tava comprando. Algumas coisas. Exatamente, daí o que comecei a fazer? Eu comecei a vender nos meus intervalos. Tipo, 1h30 de intervalo, eu pegava o carro e, ó, voava. No maioria dos dias nem almoçava. Eu vinha pra Canoas com umas amigas minhas, vendia espaço da Herbalife. E assim, eu fui indo, assim, vendia, tipo, tinha 2 espaços da Herbalife aqui em Canoas, Sim. que era certo já, 2 dias da semana que eu vinha. E depois pra algumas amigas que a gente montava almoços, coisas assim. E assim, eu comecei daí tinha Vult, tinha Dailos. E assim, eu comecei com essa daí. Na época As marcas era famoso... E outra, essas marcas falavam bastante, né? Lembra daqueles batons bem coloridos da Dailos? Quando veio o batom mate mesmo, né? Foi bem isso mesmo. Bem seco. Bem seco, era bem isso mesmo. Mas basicamente foi assim. Daí quando chegou no final de 2015, eu disse pro Leandro, tá muito difícil conciliar agora. Porque daí de segunda a sexta eu era ali, mas final de semana eu comecei a fazer feira. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Centro, ali em Porto Alegre, no centro, no Moinho, no Parque do Moinhos, na rua, assim. Não tinha sol, não tinha chuva, tava lá. Fazia feira. Fazia feira. E daí eu tinha conseguido aquelas mesas de plástico desmontável. Eu tinha 2 toalhas que eu botava em cima e levava as coisas de caixa e mochila. E tu ia sozinha daí? Sozinha, porque daí o Leandro tava sempre na função de trabalho e tal. Às vezes, o que o Leandro fazia? Como às vezes era muita coisa, começou a crescer muito a quantidade de produto. E daí ficou muito pesado. E principalmente ali quando era no Moinhos, no Parque Moinhos em Porto Alegre, é muito ruim de estacionar. E daí o carro ficava trilonge. Botar as coisas. Daí o que eu fazia? Eu deixava o carro longe quando eu ia sozinha, enfim. Eu descia a mesa, montava a toalha e falava pra alguém do meu lado que eu nunca vi na vida. Tu pode olhar pra mim? E daí, isso, claro, e, tipo, todo mundo se ajudava, era muito de boa isso. E daí todo mundo Porque todo mundo passava por isso. Todo mundo passava pelo mesmo perrengue, porque não podia, a polícia cuidava, tu não podia botar em qualquer lugar o carro. E tudo bem, né, a gente sabe? Daí ficava fazendo a ponte, ia lá, buscava a mochila, buscava uma caixa, largava. E assim eu ficava. Não, e uma coisa, eu acho que eu não falei no começo. O Gia vai me dizer que tá ali atrás. E tu também, amor. Eu falei Monique e não falei quem é a Monique. Né? Não, né? Não. Gurias, deixa eu apresentar pra vocês. Essa é a Monique, dona da boutique do Make. Até agora a gente foi contando a Agora, história, mas quem é essa criatura? Quem é essa tagarela? Tu não aparece muito, né, amor? Tu fica por trás, eu fico mais nos bastidores. Essa é a Monique da boutique do Make. Ai, eu sou do time dos bastidores. Mas, amor, nesse momento aí que tu tava fazendo as feiras, tu já sonhava, quero ter uma loja física, ou nem passou? Não. Nesse momento, o que que tu... Qual eram teus planos? O que passava, na verdade, a minha ideia inicial é o que a maioria hoje quer na questão do online, sabe? A minha ideia era ter só o site. Essa era a que eu já tinha. O que aconteceu é que nesse meio tempo, em meio às feiras, em meio ao trabalho que eu tinha, eu resolvi fazer. Eu fiz o site nesse meio tempo. Ele já estava acontecendo e tal. E tu sabia fazer site? Não, eu digo assim que a gente já... O básico até se fosse caso ainda na época saía, sabe? Mas como se fosse só um site explicativo, vamos dizer assim, nós faríamos. Mas como era produto, daí envolve venda e pagamento. Pagamento, tem toda essa transação de cartão e tal, nós não vamos se envolver então. Daí fiz vários orçamentos e fiz com uma empresa, né? Então, acabou que a gente decidiu fazer dessa forma. Então, a ideia era o site, não era a loja física. As coisas foram acontecendo. Viu, tava lá. As coisas foram acontecendo, assim. Porque daí, a gente foi fazendo amizades nas feiras e tal. Daí, chegou naquele final de 2015. A decisão foi que eu saísse da empresa. Não tinha mais o que eu fazer, porque eu não tinha mais horários. Daí, o Leandro, o que a gente botou na mesa? Sentamos, botamos todos os nossos cursos.
custo da vida da gente, né? Casa, carro, aquela função toda, né? Botamos, então nós pensamos, dá pra viver com um salário só, né? Porque a ideia era o quê? Que eu colocasse o valor e valor de rescisão e o valor tal, porque a gente já vinha alguns meses que todo o meu salário já era só pra comprar produto, e daí a gente calculou quanto tempo a gente conseguiria viver assim, nessa função com salário só. E daí nós, não, dá, né? A partir daqui, a partir dali e tal, vai funcionar. E daí foi onde eu pedi pra sair, enfim, né? Me desliguei da empresa em novembro de 2015. Aí se a feira da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, lá, Mônica. Tava na rua, eu já levava o Leandro. E tu já botava nome, alguma coisa? Porque eu lembro de ver alguma foto que aparecia uma plaquinha pequenininha, alguma coisa assim. Sempre foi desde o início o nome da loja. Já era Boutique do Make. Já era Boutique do Make, porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer, eu já queria registrar o nome da marca. Eu já queria ter uma marca registrada. Eu já procurei que tivesse liberado pra fazer o site, com o nome certinho, que eu pudesse fazer registro de marca com o meu nome, que tivesse Instagram liberado, tudo bonitinho. Tudo liberado. Então, antes da gente literalmente bater o martelo no nome da loja, enfim, tudo isso a gente pesquisou, tudo. Eu e a Leandra pesquisamos tudo. E daí tava totalmente liberado, porque eu sei que se enquadra melhor no falar como boutique da make, da maquiagem, né? Sim. Só que eu particularmente não gosto, eu acho que não fecha. Não é pra ver, é que grava também, né? Às vezes eu escuto pessoas falar boutique da make Mas muita e gente é estranho. Fala. Estranho, né? Uhum. É que na verdade funcionaria, porque claro, da maquiagem, e a gente super entende, por isso que a gente, beleza, a gente entende também o da make. Mas a gente gosta mais de uma boutique do make. Daí fechou, assim. E daí acabei que eu registrei a marca, tudo. E assim, a gente já tinha o nome ali. No início aparecia bastante. Eu gravava vídeo. No início eu tenho vídeos gravados não falando postados. coisa. Tudo. Eu tenho vários. Na época eu comprei. Fiz um sofrimento pra comprar uma câmerazinha. Coisa mais bonitinha. Tenho a câmera até hoje. Tá, tu gravou um monte de vídeo e nunca postou nenhum. Vários. Eu amava assistir a Gabi Machado. Amava. Sou apaixonada nela. Eu assistia tudo dela e da Alice, assim. E eu olhava assim, quando que eu vou conseguir fazer maquiagem da Gabi? Quando? Aquele olhão dela lindo. Aquele olho perfeito dela, e eu olhava aquilo, meu Deus, como ela pode ser tão linda? E eu tentava, gravava, daí depois eu olhava. Ai, ficou horrível. Não então, postava. Nunca postava, mas tipo assim, fotos no Insta, tanto no meu quanto na loja, no início eu postava direto. Tem uma foto no meu, até bem no início do meu próprio Instagram, com os batons, quando a Bruna Tavares lançou os batons líquidos mates dela ali, que eu postei, e até ela comentou, a Balinha comentou e tal. Nossa, eu lembro que eu fiquei assim, eufórica, né? Muito legal, mas no início tava, daí depois eu acho que foi tomando tanto uma proporção de trabalho por trás, porque querendo ou não, hoje só eu que faço administrativo, financeiro, folha de pagamento, tudo sou eu. Então, acaba que eu digo, quer saber, e como eu tô mais por trás agora, não consigo mais ficar tanto no atendimento, eu digo, quer saber, é mais fácil eu botar também o rosto das meninas, que são as que estão ali no dia a dia. Pra elas conhecerem elas, né? É muito legal, porque as pessoas se identificam, elas devem chegar na loja e... eu vi lá, eu vi aquele dia. Engraçado que foi nessa carnaval não, né? Porque eu estava recém-parida. No outro carnaval eu lembro de fazer algumas maquiagens, postar e tal. E misturas de glitter e de algumas clientes que eu mesma depois estava lá e atendi. Tipo, eu quero o glitter que tu usou. Isso eu sempre acho o máximo. Ou questão de o batom que tu está usando e tal. Isso é a parte do atendimento que eu sinto falta. Sim. Porque eu gosto, né? Sim. Eu gosto. Tá, e quando foi que tu decidiu, agora vou ter uma loja física? Foi uma coisa bem doida. Porque contando até agora quantas tipo de mudança... De mudança, a Essa primeira quarta foi na Niterói, fui da Niterói fui pra Monte Castelo, ali perto do hospital, né? Foi quando eu conheci você. Isso, tu não conheceu ali, daí depois do hospital a gente veio pra cá, daí aqui agora vai fazer 5 anos no endereço que a gente tá. Daí tem essa e daí tem a também. filial em Porto Alegre, né? Mas ali, daí enfim, 2015 passou, fazendo as feiras e tal, entrou 2016, eu fiz vários, passei só o ano todo fazendo feira. E daí eu confesso que eu tava um pouco cansada, porque daí por ser sozinha, essa função de leve traz produto, leve traz e fora perigo, não tinha dia, não tinha hora, se tu me ligasse qualquer dia, qualquer hora, tu ia editar o botão lá em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar de Porto Alegre. A Monique entrava dentro do carro, nós tinha na época um Gol vermelho, totalmente fechado na película, tu não tinha como ver se era homem, se era mulher, quem é que tava dentro do carro. Qualquer dia, qualquer hora, eu tava entregando, não tinha conversa e ia sozinha, né? Então, as coisas foram acontecendo dessa forma. Daí, só que eu tava um pouco chateada porque eu não conseguia ainda ver aquele retorno. Mas é claro que não, porque o que eu fazia? Nós tínhamos negociado, eu e o Leandro, de todo o investimento voltar para a loja. Então, eu praticamente não vi o valor. Ia tudo ali. Tudo ali, seguia a vida. E daí, o dia disse pra ele, não sei se eu não vou voltar pra CLT, continuar só vendendo, né, paralelo, assim. Daí ele disse pra mim, se 100% focada, tu tá achando difícil, como que tu vai voltar pra CLT? Tenta mais um pouco, pelo menos mais um ano, ele disse pra mim. Pelo menos mais um ano, a gente segura mais um ano.
E daí eu fui tentando mais um pouco, só que quando entrou 2017, ali, quando começou, ali chegou março e tal, começou a chover muito, muito. Daí as feiras do final de semana era tudo adiada, tudo adiado, tudo adiado. Daí a gente pagava não conseguia antes fazer. de chegar, tu não conseguia fazer. E daí eu vi as coisas degringolando, assim, daí eu digo, bah, que droga. Daí eu... E daí eu digo, Que droga. ai, que droga. E daí, vai, e agora o que eu vou fazer? Daí, uma dessas minhas amigas da feira e tal, a gente já se conhecia de várias feiras, ela tinha semi-joias, assim, e tal. Ela disse pra mim, quem sabe, então a gente não abre uma loja física. Ela falou pra mim. E daí a gente divide o espaço, divide o aluguel e tal. Eu fiquei, quem sabe, fiquei assim, né? Mas ela daqui também. Porto Alegre. Daí ela disse assim, Diferente. eu vou olhar Porto Alegre. Daí eu disse, não, eu vou olhar Canoas. Daí eu disse, daí a gente vai se encontrando, vamos ver como é que vai ser. Daí ela olhou algumas coisas lá, não gostou, e eu olhei aqui, e de cara eu gostei ali onde a gente botou primeiro. Daí eu mandei foto pra ela e tal, a gente conversou bastante, daí ela... Não, então tá, tal dia a gente vai visitar junto, então eu digo, beleza, eu já visitei, o valor do aluguel é esse, eu gostei, já conversei com o proprietário até, beleza. Daí chegou num dia antes, e daí eu confesso que começou a me incomodar muito, porque eu comecei a pensar assim, bom, eu vou querer um horário de atendimento, ela vai querer outro. Ela vai querer fazer de uma forma de decoração, eu vou querer outra. Como é que a gente vai E era coisas distintas, né? Não era tipo as duas na maquiagem, E né? outra, eu tava me botando num compromisso, porque o que acontece? A nossa ideia era o quê? Ela viria a Canoas, ela viria de trem, pra ela não ter o custo de ônibus, eu buscaria ela na estação todo dia. Então, eu teria esse compromisso também. Acontece alguma coisa, tudo podia acontecer. Ela tá contando comigo pra isso. Exatamente. Não sei. Daí eu digo, e se um dia ela não vem? E a pessoa vem e quer comprar e não sei vender o produto dela? Porque pra mim sempre foi muito forte isso, de tipo assim, eu vou vender maquiagem, beleza, mas eu tenho que saber o que eu tô vendendo. Por isso que, tipo, eu fui fazer o curso, eu fui de atrás e tal. Então, eu não sei vender o produto dela. Tinha algumas coisas que eram de peças naturais e tal, que ela mesma fazia e tal. O que eu vou falar pra pessoa? Entendeu? Ela explicando ali. Não, ela explicava a coisa mais lindinha. Ela sabia tudo. Então, tipo, era a mesma coisa que a maquiagem. Ela não tinha nenhum conhecimento. Se ela tivesse que atender por mim, não ia rolar. Sim. Não ia acontecer. Aí eu fiquei naquela, e agora, gente? Não, eu comecei, Deus, literalmente. Me ajuda, me dá a luz. E disse, Jesus, preciso de ti. Tipo assim, eu acho que... e ela é uma pessoa super séria e tal. Eu acho que vai funcionar. Mas ao mesmo tempo eu fico preocupada de não funcionar, entendeu? Por essas coisas, horário de atendimento, por não saber atender o dela se ela não tiver, ou vice-versa e tal. E daí, o que aconteceu que foi no outro dia de manhã, ela mandou mensagem pra mim. Ai, amor, o que acontece? Eu conversei com meu pai e com a minha mãe, ela morava com eles e tal. Eu conversei com eles e eles acharam que é meio perigoso eu ir pra Canoas todo dia, meio contramão pra mim e tal. É o sinal que tu tava pedindo. Mais uma vez, Deus dando a resposta dele. Eu digo, não, eu te entendo e tal, né? Super de boa e tal. E concordo contigo, porque se fosse pra mim em Porto Alegre todo dia também, ia ser contramão e tal. Mas era literalmente, eu fiquei insegura com a situação do dividir, né, daquela função. E daí eu olhei pro Leandro, nossa, tipo, será que eu toco sozinha? E resolvemos tocar sozinha mesmo. E daí foi, daí chegou em setembro, isso foi em junho. Daí, e lá a loja era menor, né, amor? Não tão bem menor que agora, sem dúvida, né? Mas comparando com a da Monte Castelo... Era o mesmo tamanho praticamente que a Monte Castelo. E daí a gente resolveu abrir, daí se arriscou e tal, daí mandamos fazer. Eu lembro que tinha uma amiga minha que sabia botar tecido de parede, foi nos ajudar a comprar esse tecido. Pra botar. Eu disse pra ela, não sei botar, ela não pode comprar que eu te ajudo. Era nós até de madrugada colocando os tecidos e tal, pra conseguir fazer a inauguração e, né, fizemos os móveis e tal. E fomos. E daí, em setembro de 2017, a gente inaugurou a primeira lá no Niterói. E daí, nisso, a Mari, que ela já tinha loja da loja da Maria. A Maria já tinha no meu lado. Eu já conhecia a Mari, pessoalmente, enfim, já era cliente. E ela era a loja praticamente do lado da outra, assim. E daí, enfim, inauguramos. Passou a virada do ano ali e tal. Daí, nisso foi muito engraçado que a Mari foi embora. Eu acho que foi naquela virada do ano, a Mari foi embora. Tinha inaugurado em setembro, acho que final do ano, a Mari saiu e foi pra perto do hospital. E daí eu comecei a conhecer uma cliente, outra e tal. Chegou fevereiro, eu lembro que foi um mês muito fraco, muito fraco. Eu continuava fazendo feira no domingo quando eu podia pra ajudar. Chegou nunca esqueço que um dia a Thaísa me ligou. A Thaísa vai desde a primeira lá, né? Lá da Niterói. A Thaísa me ligou e disse, oi, tudo bem? Eu sou a Thaísa. Oi. Né? Tudo bem, Thaís, tudo bem. Então, eu queria saber se tu tem tal coisa. Eu nem lembro que produto que era. Ela me perguntou uns produtos, perguntou uns glitters e tal. Eu digo, tal, eu tenho, tal, não tenho, isso aqui. E daí ela, é na Rio Branco, né? Eu digo, não, é na Niterói. Daí ela disse, não, é que foi umas clientes minhas, ela já maquiava, enfim, tinha umas clientes minhas que te indicaram, eu achei que era na Rio Branco e tal. Ela assim, eu tô em Porto Alegre e eu pretendo ir aí hoje e tal, qualquer coisa, mas não der tempo, eu vou amanhã. Eu digo, beleza, eu tô aqui até 7, eu te espero qualquer coisa, se for te atrasar, me avisa.
Mas não tinha... Gris, essa Thaísa que ela tá falando é a Thaísa Thaísa. da semana passada do programa. Assim, chegou a Thaísa, no mesmo dia, no fim, ela chegou, tinha dado tempo e tal. Na época, ela trabalhava em Porto Alegre também, né? Ela tinha um outro emprego fono. e tal, de fono. Ela trabalhava como fono e ela chegou lá e tal, conversamos um monte e daí do nada ela começou a gravar story, assim, nossa, que diferente, sabe? Assim, porque eu não tinha visto ninguém ainda Fazer fazendo, isso. Foi muito interessante. E daí conversamos um monte, pra variar, né? Nenhuma das duas fala nada, né? E daí conversamos um monte, beleza. Passou uns 2, 3 dias e apareceu a Thaísa lá de novo. De novo, e pra daí, comprar. E daí começou a aparecer um monte de gente. Tipo assim, a Thaísa me indicou, a Thaísa que falou, a Thaísa que não sei o quê. Então, tipo, foi um monte de gente que me conheceu. E daí ela conhecia as pessoas que iam comprar de literalmente ti. o nosso nicho, né? Então foi assim, e daí só que o que aconteceu foi que a gente tava se achando meio deslocado, achando um pouquinho longe e tal, a gente queria ficar mais central. E daí um dia a Mari mandou uma mensagem pra mim, por que não é minha vizinha, não sei o que. Eu digo, Mari, até confesso que eu até olhei aí e tal na volta e não vi nada. Ela, tem sim. Daí um dia eu e Leandro passamos lá na frente e tal e vimos que tinha uma sala pra alugar. Daí a gente até desceu e entrou na loja dela, conversou um pouco com ela, com a mãe dela e tal. E era do outro lado da rua, na frente. Era na frente da rua, era na frente da rua. E daí elas falaram que era bom e tal, que só tínhamos a história do estacionamento, que era complicado, enfim. Daí eu, vou tentar. Daí no fim, a gente tinha inaugurado em setembro de 17 ali, em junho de 18 nós já tava lá. Não deu um ano, nós já tínhamos nos mudado. E daí foi muito engraçado no dia da inauguração, esse outro dia também foi, né, histórico. Era só eu que atendia, era só eu que trabalhava na loja. Daí nisso o Leandro tinha desfeito a sociedade dele, dessa empresa lá em Esteio, e ele tava trabalhando no home office. Então, a maioria dos dias ele tava indo pra lá comigo, a maioria dos dias. Daí eu falei pra ele, então tá, amor, no dia da inauguração, eu e tu, tipo assim, né, tu faz o caixa pra mim, eu vou atender, vida normal. E daí eu só convido uma amiga minha, peço uma amiga minha pra ela ajudar a gente, que tipo, abre a porta, a gente tinha costume de deixar a porta encostadinha, né, abre a porta pra nós, daqui a pouco serve de novo ali os salgados, se puder nos ajudar com isso. Tudo certo? Tudo alinhado. Guria do céu. Se tu disser pra mim que tu teve na inauguração, eu vou acreditar, porque eu não lembro. Tipo assim, não tem noção, tinha graças a Deus. Tu não esperava pelo... Jamais, nem de perto começou a chegar gente. Tá, e o Leandro quase surtou daí. O Leandro apavorado. E essa minha amiga Tu convidou Canoas inteira pra inauguração. inauguração. Começou, foi a Thaísa, foi a Nath, que trabalhava na época com a Thaísa e tal. As duas começaram a gravar dizendo que estavam indo pra lá e tal, não sei o quê. E daí as pessoas... E daí a Nath chegou antes, porque a Thaísa ainda tinha agenda e tal. E daí a minha sorte, porque a Nath começou a atender junto comigo, parelho, daqui a pouco eu olhei, a gente tinha a penteadeira lá, tudo, eu olhei a Nath maquiando num negócio, eu digo, meu Deus do céu, eu digo, o que tá acontecendo? Então, foi uma loucura o dia, uma loucura, assim, quando eu digo, meu Deus, o que aconteceu? Foi muito bom, nossa, foi um dia assim, ó, espetacular. Eu sabe que eu nem sei como que eu cheguei lá? Sério? Não lembro. Eu acho que foi uma cliente minha, que é tua cliente até hoje, a Bruna Marsaro. Sim! É da família da Júlia, da minha filha, e acho que ela que me falou e eu fui parar lá. Mas eu levava direto, assim, ela é minha cliente, que eu, tipo, levava na casa dela, seguido, porque ela morava ali perto da loja na Niterói. Seguido, eu tava indo embora e já passava na casa dela, seguido. Eu acho que foi assim que eu conheci, e daí eu comecei a ir nessa loja aí. E eu conheci a Thaísa lá também. Foi tudo lá. Assim foi. Daí lá a gente... Quanto tempo, amor, tu ficou lá? Lá a gente, no total, deu 1 ano e 3 meses até a gente inaugurar. Porque daí o que aconteceu ali, o fluxo daí tava muito melhor pra gente, muito melhor. E daí começou as minhas reclamações e a Mari, né? Ela sentava pra conversar no estacionamento. Porque daí o que acontece? No nosso lado da rua dava pra estacionar com alerta ligado 15 minutos, por causa da função do hospital. Sim. E do lado dela da rua não dava. E daí, imagina, né? Daí eu deixava meu carro na lateral, assim. Daí a gente começou a perceber que tava, às vezes as pessoas, gurias, não parei porque não tinha lugar, não parei porque não tinha lugar, não parei porque não tinha lugar. E até vou contar um perrengue que depois o Gia corta. Um dia uma cliente falou assim, corta, Gia! Um dia a cliente falou assim pra mim, um dia eu passei aqui na frente, não parei e tal. Não tinha vaga, eu comentei com ela, realmente aqui é bem ruim mesmo de estacionar, porque às vezes a gente entende, né? Eu falei pra ela, eu deixo geralmente meu carro na rua lateral. Era do lado ali, super ali, né? Pertinho. Eu deixo ali meu carro ali. Graças a Deus, nunca aconteceu nada. Eu falei pra ela, ela olhou pra mim assim, tu acha mesmo que eu vou deixar minha caminhonete naquela rua lateral? Não, querida, eu não vou. Eu pensei, meu carrinho, meu Deus. Tu não deixa? Eu não soube responder, eu disse, não, eu te entendo e tal. E segui a vida, né? Porque eu engoli aquilo no seco, assim. Sabe o que eu fazia pra ir lá? O Gia ia comigo
E ele esperava no carro. Ele não gostava muito, né? Porque a Monique tava sempre lá e ela conversava, Te dedurando, gente. Te dedurando, olha. Mas sempre fui conversadeira, sim. Tanto que se eu botei o sofá lá por causa disso, pra sentar e conversar com o cliente. Ele ligava o pisca-alerta e daí eu descia. Claro. Não, o meu carro teve já um dia que eu tive que deixar ele na frente por alguma função, que daí eu levava, depois que começou a achar e trabalhar comigo e tal, começou a ter mais pessoas comigo, eu que fazia a volta de correio também. Então, às vezes eu deixava elas um pouquinho ali e ela levava. Daí eu deixava o carro ali na frente rapidinho pra carregar o carro com as caixas e o carro morrer. Tem que empurrar o carro. Já aconteceu. 2 horas. Já aconteceu comigo também. Então eu sei que era ruim, que era difícil aquilo ali, aquela função. Então, resolveu sair de lá por causa do a estacionamento. gente resolveu sair de lá só por causa do estacionamento, porque o lugar era bem bom. Nossa, Tá, muito e daí, bacana. conta, né, que tu não saiu sozinho, daí o que aconteceu? Eu me mudei daí naquele junho e tal, daí quando chegou, virou o ano e tal, daí quando chegou março, eu sempre tenho um consultor financeiro que me acompanha até hoje, maravilhoso, o Áureo, super indico, querido. Indicações já. Super indicação, ele é muito demais. E daí eu falei pra ele, Áureo, eu tô pensando em dar uma aumentada porque eu não sei, eu pesquisava tanto, eu olhava tanto, só que eu queria referências que fossem fora do meu nicho, né, pra não ficar tipo, cópia. E algumas coisas longe, assim. Eu não sei onde é que foi que um dia eu vi que numa loja tinha um sofá. Era lá pra cima, Fortaleza, aqueles lados de lá. Não me lembro se era loja de sapato, não lembro, mas sofá mesmo. Eu digo, era isso que eu preciso, porque eu bato trela um monte, né? É isso que eu preciso com os clientes, eu preciso vou sentar. Porque daí o que acontece? Porque era muito engraçado, que às vezes elas iam e, tipo, a gente passava horas conversando, e chegava até as clientes, você vai atendendo, e essa pessoa às vezes ficava de pé. Então eu digo, não preciso de um sofá, é isso que eu preciso. E daí você vai me botar. Daí o Leandro trabalhava só tinha uma sala assim num canto e um outro lado. Tu sabe que eu conheci a parte de trás da loja lá, porque antes, quando teve uma esmalteria lá. Um monte de gente batia lá achando que era ainda. Era uma amiga da minha irmã. E daí eu lembro que ela deixava a gente no banheiro e coisa. Isso, e daí conhecia. Exatamente, tu na direita. Porque eu passava horas lá. Tinha uma sala maior, que daí ali o Leandro até que trabalhava, ali onde foi. À esquerda eu mantinha uma salinha menor que tinha um estoque. E daí tu passava por trás pra ir no banheirinho, fazer uma curva pra ir no banheirinho, exatamente. E daí eu digo, preciso quebrar a sala do Leandro. Não vai ficar sem. Rimos tanto. E ele, não, beleza, ele foi trabalhar mais de casa, assim. E conversei com a Áureo disse, não, então vamos planejar tal coisa, mas tu sabe, é um risco, né? Tu acabou de se mudar e tal. Eu digo, mas vamos tentar e tal. Beleza, vamos quebrar. Se organizamos tudo, né? Peguei dinheiro daqui, dinheiro dali e tal, não sei o quê. Quebrei, encomendei o sofá, trouxe a penteadeira que eu tinha, já, né, arrumei tudo, deixei tudo, assim. Passamos a madrugada, eu lembro que a inauguração era no outro dia de manhã, nós passamos em claro toda a madrugada pra botar lembro disso. Tecido. Eu lembro que foi na época que eu inaugurei o estúdio, eu fui lá e um dia que a gente ficou conversando a tarde inteira falando disso, que a gente tava as duas na obra, função. mas era uma função. Eu passei, daí a gente tinha, pra, obviamente, quebrar, que era uma parede de gesso ali. Imagina a sujeira que deu, a gente lonou tudo e postou que aquela semana a gente tava fechada só pra alguma urgência, uma pele e tal. Atendendo uma quantidade de cliente no meio do pó, não de adiantou lona, nada. De tudo. Continuou. O máximo, era o máximo. Nossa, muito máximo. O produto veio empoeirado já. Gente, não, as clientes entravam pra procurar com a gente nas caixas, porque daí eu ia achar e a gente encaixotou e botou em cima pra ficar mais prático e tal. E muitas vezes as clientes estavam junto com a gente procurando. Vamos procurar pra agilizar. E assim foi, daí a gente inaugurou, enfim, abriu naquela madrugada, não dormiu, botando os tecidos e tal. E deu certo. Daí abrimos no outro dia e continuamos. Tá, beleza, né? Isso foi em abril. Tem as fotos lá, tudo quebrado e tal, da semana da obra. Beleza, aí em abril. Chegou junho. Um dia a Mari, amor, vamos sair pra jantar? Eu digo, vamos sair pra jantar. E daí, vamos chamar a Thaisa também, nós podíamos fazer alguma coisa de sorteio, alguma coisa nós três juntos. Bolar alguma ação. Nós podíamos bolar alguma ação junto. Eu digo, podemos, vamos jantar então. Marcamos tudo e tal. Daí a Mari tava com o cliente ainda, tinha se atrasado um pouco. Daí a Mari vai indo, já guarda o lugar. Nós fomos no jet, comer X, nós queremos comer X. Vai indo, guarda nosso lugar, que eu quero um pouco lá. Daí eu cheguei. O Leandro tava aquele dia na igreja, ele tava tocando louvor. Eu cheguei, ele tava na escala, daí eu fui sozinha. Daqui a pouco já chegou a Thaís. Daí passou mais uns minutos, chegou a Mari. Pois a Mari sentou na cadeira assim e já disse, vamos nos mudar, amor. E eu digo, não, vamos como se fosse mudar. a mesma loja, pô, a gente vai. Mari, tu lembra que não faz um mês que eu quebrei, eu empurrei, botei reformei. Sofá, tu lembra? Vou te passar esse boleto. Não, a gente vai se mudar. Eu já até achei lugar, tu não sabe o quanto eu pesquisei, porque a gente precisa de um lugar. Porque o que acontece? Ali onde a gente tava, a gente tentou com os estacionamentos na volta, não deu, porque eles ficavam só abertos no horário das clínicas, que era até as 5 da tarde. Então, pra nós não adiantava, as lojas até às 7.
E em algum outro lugar também, em particular, que tinha um comércio ali e tal, e daí eles tinham um estacionamento gigante atrás. Eu lembro desse. A gente, inclusive, sugeriu que nós pagássemos até o aluguel da pessoa. Alguma coisa assim, nós duas taxássemos, ou parte do aluguel, ou uma taxa por cada cliente que usasse. Nossa, da Mari, não, pode deixar comigo que eu falo, eu conheço, não sei o que a pessoa. E a Mari tentou tudo que tu possa imaginar. E nada. A pessoa disse que não, que tava sempre lotado no estacionamento. Aí tudo bem, mas logo depois que a gente foi embora, o negócio também não deu certo lá. Mas enfim. Tudo certo. Daí não deu, nós tinha que tomar uma atitude, né? Digamos, ou continuava assim, eu saía. Daí a Mari, não, já procurei lugar, eu já sei onde a gente vai, eu já rodei a cidade, é tal lugar. E tem lugar do meu lado, porque eu já olhei tal sala e tu pode escolher da direita ou da esquerda. Não acredito, Mariana. Não, eu não vou me mudar. Eu disse pra ela, não vou me mudar, porque eu não tenho condições financeiras de me mudar. Não, vai sim, assim foi. Daí a Thaís, ai que legal, vamos se mudar. A Thaís se mudar. Aí, nisso, terminou o culto e o Leandro foi pra lá. O Leandro já ia pra lá jantar com nós. Daí, antes do Leandro chegar, eu falei pra nós, vocês não abrem a matraca de vocês. Vocês ficam bem quietos, porque o Leandro vai comprar de vocês pra nós se mudar. Mas o Leandro nem sentou na mesa. A Maria olhou pro Leandro, vamos se mudar. Daí o Leandro, pra onde a gente vai? Não, o Leandro é o oposto do Jean. O Jean ia dizer, ia ser a Monique. Não, a gente não vai se mudar. Nem pensar. O Leandro, pra onde é que a gente vai se mudar? E daí eu digo, nem pensa. Não, Leandro, senta aqui, vamos conversar. E daí ela contou tudo que ela já tinha planejado, que ela já tinha olhado, enfim. Deus. Foi mais ou menos isso. E daí eu digo, tá, mas faça o endereço que eu vou passar ali agora. Que eu passava todo dia na frente, sabe? Tu não pensa que tu vai pra ali, sabe? Daí, tipo, eu passava todo dia na frente, mas passava e ia embora. E dela, não, em tal lugar, tem estacionamento, tem segurança 24 horas, o cliente não precisa pagar estacionamento, já é incluso no nosso condomínio e tal, não sei o que. Eu digo, tá, vou pensar. Daí, no dia, a gente saiu dali, depois que a gente jantou e tal, a gente saiu dali, passou lá no lugar ali, onde a gente é hoje e tal, e se apaixonou pelo E era um lugar que tava totalmente em crescimento naquele momento, né? 2019 tava... Imagina, tava muito, e daí tava tipo, e já não tinha muita coisa, porque o que acontece? Na época eles separavam meio certo, o espaço Beauty, que era mais bem beleza mesmo, e o outro lado que era um espaço shopping. Então, do nosso lado tinha essas duas salas disponíveis ainda, né? E daí eu e agora? Daí pensei, tipo, mas eu gostei dela, não tem nem que pensar, nós temos que ir de atrás, porque é linda mesmo, não sei o que. E tá, daí durante aquela semana eu falei com o pessoal da imobiliária e tal, e conversei com o Áureo queria me matar, obviamente, né? Mas, Monique, a gente não pagou nem a reforma ainda. Como assim? Daí você tem que pensar bem nisso, olha, o aluguel é muito maior do que o teu aluguel, e tal, tipo... Me diz que eu posso, me diz que eu quero, eu quero muito. Mas, resumindo a ópera, o meu aluguel ainda saiu antes do da Mari, ainda a gente brinca que o meu contrato ainda começado antes que o dela, porque eu acho que um dos fiadores dela era de longe, sim, enfim, ela tinha que demorou mais o processo. Essa função de cartório, enfim. E daí deu certo, alugamos, e daí a gente, então agora vamos fazer uma negociação junto, já que a gente vai ir, vamos fazer uma negociação junto. E daí foi outro dia, daí aquele dia a gente se preparou um pouquinho mais, daí começou a entrar mais gente, tanto a trabalhar com ela quanto comigo, né? Na época comigo só tava a Shine, você tinha uma pessoa comigo. A Lari começou nessa? O que aconteceu? Entrou, a Shine trabalhava comigo, daí em junho, no nosso aniversário, daí, de um ano que a gente, digamos assim, a gente tava, que a gente fez um ano que a gente tava ali, a gente contratou uma outra pessoa, daí a Vanessa, enfim, começou a trabalhar conosco. Só que daí, como saiu, daí beleza, porque daí é o que aconteceu. Como eu fazia essas voltas de rua, eu teria sempre duas pessoas ali na loja e tal. E daí, como veio a história dessa mudança, a primeira coisa que o Auro me falou, tipo, não tem como ficar tu e mais duas só daquele tamanho todo, naquele espaço muito grande. Tu precisa de pelo menos mais uma pessoa. Daí foi onde entrou a Lari, porque a Lari, ela foi bem sem vergonha. Falando a dela. Lari foi bem sem vergonha. Eu não posso falar que ela tá grávida, né? A nova gestante do momento. E daí, ela um dia, ela tava lá, eu não me lembro, ela disse que ela já era cliente, assim, e tal. Eu lembro de uma amiga dela, que já frequentava, a irmã dela já era minha cliente lá da Niterói. Eu não me lembro. Não me lembro, então, tipo assim, às vezes num dia de movimento e tal, né? Tu tava conversando com uma outra cliente? Bem, né? Enfim. E daí ela disse que um dia ela tava lá na loja, ela, irmã, amiga, enfim, e ela tava sendo atendida pela Shine, ela estava conversando com a Shine e tal. E a Shine foi me perguntar alguma coisa. Daí a Shine disse assim, amor, tenta alguma e tal. E daí ela se ligou no amor. E daí ela disse que chegou em casa e foi catar no Insta pra ver se achava quem era amor. E me achou. E daí me chamou no particular. Daí eu disse pra ela... Ela já tava com o intuito de... Ela já queria. Daí ela me mandou mensagem, eu digo, olha,
que nem todo mundo, o processo é igual, manda o currículo pra tal e-mail que eu vou analisar e tal, vou ver. E daí, no fim, a gente, uns dias depois, enfim, um tempo depois, acabei que chamei ela e Tá até hoje? tá aí agora. Esse ano faz 5 anos já com a gente. Sim, ela faz praticamente aniversário junto com a loja. Ela Junto entrou com em a loja. agosto, digamos, lá no antigo endereço. Ela trabalhou, acho que fisicamente no outro endereço, acho que deve ter sido uns 10 dias, eu acho. Bem porque pouquinho. Nisso a gente fechou, trouxe todo o estoque lá pra casa. E eu e a Chay fomos pra Beauty Fair, fomos pra São Paulo, bem nessa época, e a mudança acontecendo, toda essa função, a gente foi pra Beauty Fair. Na época a Nath Teodoro tava lançando uma bruma com a Love até, a gente conheceu ela, enfim. E quando a gente voltou, inaugurou, daí a Lari acho que trabalhou uns 10 dias ali só. E daí depois ela já foi lá pra casa, ela ficou lá em casa, fazendo tele lá de casa. Sim. E daí depois quando a gente voltou, já inaugurou a loja. Deu bem pouco tempo ali, né, amor, até a gente entrar na pandemia. A gente inaugurou em setembro de 19 e em março de 20 porque entrou. eu inaugurei em abril, tu tava inaugurando, eu tava na função da reforma da outra, e daí deu 10 meses, então tu foi... Foi de setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Não deu bem 6 meses. Porque Daí eu a lembro que gente em entrou. fevereiro eu fui pra São Paulo ainda sem saber de nada, não tinha essa história ainda com o auge, porque eu acho que eles seguraram um pouco a notícia por causa de Sim, carnaval, sim. não sei o que, né? Eu fui pra São Paulo, voltei, graças a Deus não peguei, tipo, né, voltei assim, sem saber de nada. E em março veio a história da pandemia daí, tipo, não deu bem 6 meses. E como foi, Mo, pra ti esse negócio, tipo, da pandemia, tudo que a gente passou, a reestruturação, digamos assim, se reinventar, e agora o que tá acontecendo agora? Foi bem difícil, bem difícil. Eu lembro que, na verdade, assim, pra ser bem sincera, no primeiro ano da pandemia, ali em 2020, a gente não sentiu tanto. E eu já estava com um projeto de abrir a outra loja, né? Sim. Já estava com o projeto de abrir a filial. Desde 2019 eu vinha pensando nisso e tal, De ter planejando, uma lá. preparando um caixa e tal pra isso. E daí quando entrou 2020, entrou março ali e tal, a gente não sentiu tanto naquele primeiro ano. Realmente a gente não sentiu tanto. Eu digo, quer saber, eu vou me arriscar mesmo assim, eu vou manter o projeto. Tanto que chegou dezembro, a gente inaugurou Porto Alegre, né, naquela função. Quando virou, sabe assim, que parece que entrou 1º de janeiro de 21, parece que o mundo acabou, assim. Parou totalmente pra nós, parou tudo. Então, foi muito difícil, muito. Foi um ano, assim, que eu achei que não ia aguentar, achei que não ia dar, porque daí, tipo assim, um dia foi o que eles me falaram assim pra mim, desse meu consultor, te preocupa com a folha e com o aluguel, o resto a gente vai ver depois, vai ver o que vai dar pra fazer e tal. E cada vez foi piorando, e daí o governo tinha dado aquele negócio de 25% e tal. Eu não fiz, eu confesso que eu não fiz, porque na empresa, daí o Leandro já tava trabalhando CLT de novo, e na empresa que ele trabalhava, e daí ele tinha os clientes particulares, ele já tava no CLT. E na empresa fez, e o governo não pagou nada, né, enfim, Não adiantou uma nada. bagunça, e eu não queria que elas passassem por isso e tal. E eu sempre contei muito com o meu time, assim, realmente, eu sou aquela pessoa assim, ó, que tipo, se tu fizer por mim, eu vou fazer tudo por ti, isso tu pode ter certeza. Então, as que dão o melhor pra mim, vão ter o melhor de mim. Então, tipo assim, eu não vou descontar 25% delas, porque eu não vou ter salário, eu não tive mais salário, daí a gente ficou novamente com o Leandro. Vou negociar os aluguéis, vou ver o que dá pra fazer, vou negociar boleto e vou pagar folha. A única coisa que eu literalmente sei que eu vou pagar integral é folha. E assim foi, daí o que aconteceu lá em Porto Alegre, daí uma das minhas meninas de Porto Alegre engravidou, daí estava grávida nesse período, daí as grávidas tiveram que sair, né? Sim. E daí, pararam de trabalhar. Exato, e daí eu acabei que eu fui pra Porto Alegre. Eu tinha uma outra menina em Porto Alegre que eu disse pra ela, não, fica em casa então um tempo, porque como tem essa função de pode abrir, não pode abrir, eu deixo a Lari aqui em Canoas, e daí logo depois entrou a Fê também, eu digo, eu deixo elas aqui, e eu vou pra Porto Alegre atendo sozinha, porque daí não tem, eu não te contamino, tu não me contamina, tá tudo certo, eu só entrego a tele pro boy na porta e tal, e tá tudo certo. E assim a gente fez, daí eu fui pra Porto Alegre, ia todo dia pra Porto Alegre, trabalhei de lá, fiquei acho que uns 6 meses trabalhando sozinha lá. Quando eu fui conhecer lá, era tu que tava atendendo sozinha lá. Daí depois, quando chegou mais pro final do ano, daí virou, em 2021, graças a Deus, né, todos a função. Anos longos. Daí foi muito difícil, assim, a gente... Tu acha que tu, tipo, trocou o público na função da pandemia? Um pouco trocou. Porque querendo ou não... Um pouco trocou. Nós, como maquiadoras, eu notei, por exemplo, que a gente começou a fazer muito vídeo tutorial e daí as pessoas estavam em casa e queriam comprar, né? Exatamente, elas aprenderam daí, era isso que... E daí, como veio aquela função de veio auxílio emergencial, que foi o que eu digo que eu não senti em 2020, porque daí as pessoas estavam que nem na época, quando eu comecei a ver os vídeos da Alice. Nossa, me interessei, quero aprender, e daí elas queriam comprar. Exatamente, então a gente não sentiu tanto. E daí tu entregava, né? A gente entregava direto, porque daí isso podia, entendeu? Daí essa coisa da teleentrega podia acontecer. Daí a gente tinha as empresas de motoboy, né, que vinham coletar com a gente, são terceiros, né?
Então a gente agendava as teles, correio também tava aberto, assim, também coletava, então eu fazia as correios. Eu lembro que uma época tu ia, tipo, começar a entregar pra fora, assim, pra longe, depois acabou... O problema do site, que a gente acaba que não divulga tanto, mais local, porque o site tem um perrengue assim, que aconteceu umas 2, 3 vezes comigo, inclusive aconteceu aqui na cidade. Sim. De as pessoas, ou tu conseguia um cartão, a China arruma um cartão e passei o cartão, e daí depois o cartão vai ter, obviamente, quando a fatura chegar, tu vai dizer, nossa, a compra não é minha. E daí tu cancelava, obviamente, a tua compra, né? Não foi tua compra, né? E daí quem se ferra é o estabelecimento, porque daí a gente deu Já produto entregou, e já. tal. Então, isso aconteceu uma vez com uma venda pra mim no Rio, isso foi lá na loja na Niterói, foi uns 3 mil reais. Foi aquela assim, me destruiu, assim. Daí eu lembro que ainda a gente tentou na época, era PagSeguro, que fazia transação, o Leandro ligou pra eles, eu liguei, tentamos, e daí o Leandro ainda falou pra eles, não, se vocês não garantem nada e tal, desse tipo de coisa, se vocês não têm um antifraude, alguma coisa, é mais fácil eu vender no caderninho e contar com a sorte e tal, enfim. E ficou nessa. Daí aconteceu já algumas vezes e tal, e agora até troquei de novo, e agora, tipo, eu não tenho muito o que fazer, a gente olha, reolha, passa pelo antifraude deles, eu pago um pouco a mais e tal, pra passar no segundo antifraude deles. E daí, às vezes, uma ou outra pessoa até me fala, foi negado e tal, e tem limite, eu digo, mas eu não sou eu. Daí agora, tipo, realmente Não passou tenho o ali, que fazer. eu não tenho que fazer. E desculpa, eu não vou fazer, porque a gente perdeu algumas, inclusive aqui em Canoas, uma cliente bem recorrente fez isso. E daí ela disse que não era ela, foi o namorado dela que fez, que cancelou a compra, mas daí os produtos já estavam todos com ela, entendeu? Então, Não devolveu. Óbvio que não. Então esse tipo de coisa é o tipo de coisa que judia bastante do comércio, porque o produto foi, entendeu? E não é de graça, né? Nada é de graça, né? Então, e isso são as coisas, assim, que judiam, assim, que às vezes dá uns... Ai, não quero mais, sabe? Porque bato batalha, tu trabalha, tipo, que nem... Ontem, daí agora eu tô nessa função de manhã, né? De manhã daí eu tento ficar com um pouco com a Laurinha, de tarde daí tem alguém pra ajudar com ela, daí é onde eu consigo sair pra vir pra loja. Ontem finalmente consegui voltar pra academia, cheguei da academia, só tomei banho, ela tava dormindo, já fui trabalhar. Não, a gente vai chegar nesse assunto agora. Então a gente pensa assim, tu trabalha às vezes sem dia, sem hora, de madrugada e tal, e daí acontecer coisas assim, às vezes te desgasta, mas ao mesmo tempo tu pensa, vai ter perrengue em tudo quanto é coisa, então vamos seguir o baile. E tem mais algum perrengue que tu lembra? Pra aproveitar esse assunto, já que tu tá falando em perrengue, eu sei de vários quando eu vou lá que tu conta sempre. Mas tem alguma que, tipo, te marcou, que, tipo, é muito engraçado, que tu lembra, meu Deus, não é possível que aconteça esse tipo de coisa. É que engraçado. Às vezes Sempre tem tragédia junto. Tu entende? Tipo, acontecem coisas do tipo... Seria como que se não fosse trágico. Exato. Tipo assim, acontece, tipo, que nem aconteceu esses dias. O motoboy levou e... Motoboy ok e tal. E daí a cliente uma hora depois, não recebi. Sabe quando, tipo, a tua alma sai do corpo? Como assim não recebi? Tua alma sai do corpo. Daí tu fala com uma empresa de motoboy. Aconteceu isso. Daí o fulano tem provas de que entregou. E daí, e agora? Vamos fazer o quê? Porque daí, querendo ou não, às vezes são sacolas, por mais irrisória que seja, né? São valores. Então, resumindo a ópera, a pessoa que trabalhava no, acho que de limpeza, enfim, em outro apartamento, pegou achando que era da sua chefe e não era, daí só que até achar, entendeu? Isso, tu já morreu, entendeu? E aconteceu já, tipo, também que a gente explica várias vezes, é que, tipo assim, a empresa de motoboy não é nossa, é uma empresa terceirizada. Sim. Então, a gente só passa valor de tabela. Se ele é caro ou não, a gente tenta de tudo, muitas vezes faz tele grátis, daí essa tele grátis... Inclusive, tu busca um jeito de baixar, porque tu vai ter mais venda, né? Muitas vezes, todas as vezes que a gente posta tele grátis ou meia tele, nós estamos arcando, não é essa empresa que fez pra nós. Sim, óbvio. Então, beleza, daí acontece de que às vezes as pessoas dizem, cara, vou chamar o Uber Flash. Eu digo, beleza, não tem problema, a gente entrega. A gente fotografa entregando pra pessoa e tá na hora, mas já aconteceu de roubarem sacola. E a gente já deixa avisado antes. E daí a responsabilidade não é mais tua. A partir do momento que eu tirei a foto entregando pra essa pessoa, a responsabilidade não é mais minha. Com essa motoboy da empresa que tá indo por nós, se chegar quebrado, se não chegar produto... Daí tu se responsabiliza. Tanto que eu lembrei agora, né, do chegar produto, eu lembrei de ontem, então, já que tu queria um perrengue chique. Essa faz anos e foi comigo, foi eu que fechei a tele. A gente sempre manda um bombom, alguma coisa assim, né? Nossa, pelo menos um agradinho. A gente sempre mandou, sempre mandou. E aquele cheiro naquela sacola? Esse aí não adianta me perguntar que eu não conto. Ela faz segredo do cheiro da loja.
Mas a gente sempre mandou, enfim. E um dia chegou numa cliente, a cliente chamou. E eu fechei a D. E daí a cliente chamou e disse assim, o meu bombom não veio, eu tava esperando como sobremesa. Eu, meu Deus, como que não veio? Eu fechei a D, tenho certeza. Tipo, olha, não pode, eu fechei isso, eu tenho certeza. Daí eu disse assim, daí a Lari já tava comigo, eu disse assim pra Lari. Eu digo, meu Deus, eu disse pra ela, não, eu vou te mandar outro, porque eu não ia. Eu fiquei tão constrangida com a situação, sei lá, vou te mandar outro bombom. Daí e ela, não, tô brincando e tal, tipo, só pra avisar que não veio. Daí eu digo, eu vou perder pro motoboy. E o motoboy já tinha ido entregar outras coisas e tava voltando, tava chegando ali. Foi muito engraçado. Ele abriu o baú, tava no fundo do baú, a coisa tinha caído, porque tinha ido várias viradinhas. Aí eu pensei que o motoboy tinha comido. A Lari disse assim, no mínimo ele comeu o bombom. Digo, Lari, bem Virou capaz, sacola, uma sacudidinha pra sair o bombom. O rapaz trabalhava há tempo, assim, que ele pegava pra nós, ele sabia toda a função. Às vezes ele ficava ali esperando nós fechar a tela de O bombom tava lá. Tá saindo mais uma e nós tava fechando e tal. Então, e cansou de às vezes deles pedirem bala, bombom pra nós, é óbvio, né? Como é que nós vamos dizer que não? E ele, ai, desculpa daqui. Eu vou lá entregar pra ela. Eu digo, não, bem capaz. Pois ele foi lá entregar o bombom pra ela. Foi lá entregar o bombom pra ela. Mas tamo só esperando pelo Tava bombom. só esperando, mas ela ganhou. Mas isso, as clientes acostumam, né? Então, tipo, que nem isso, Leandro quer levar o nível do mercado, quer mandar brinde, quer não sei o quê. Agora, ai, com isso, né? Bom, agora a gente vai mudar totalmente o foco. assunto. Mudar o foco. Eu tava fazendo as perguntas e me lembrei do negócio. Me lembrei do nada, assim. Isso me lembro. Anos de convivência. Anos de convivência. Né? Lembro de ir na boutique do Make e ficar horas conversando com o Monique. Falando de filhos. Várias vezes. Fui com a Júlia algumas vezes. E eu lembro de a gente falando, e tu falou assim, não, Pri, eu acho que eu não... não acredito que tu vai sair com ela. Não quero ser mãe, acho que eu não quero, não sei, não quero. O Leandro também, a gente não sabe, não tem certeza. A Monique tem um bebê de 5 meses. E a gente não se falou nesse tempo. Te vi, acho que grávida no chá de fralda. Só no chá de fralda, né? Porque a vida começou a ficar cada vez mais corrida. Eu sempre vou, tipo, sábado de manhã correndo lá e saio. A gente nunca se vê. Mais se viu. E outra, tu não para mais também muito na loja ali, né? Exatamente. O que aconteceu? Onde é que pensa Estamos com a Laura agora aqui. Agora estamos com a minha princesinha. E garanto que você não se arrepende, né? Meu Deus do céu. Olha pra aquele sorriso de manhã, assim, coisa mais linda do mundo. Meu Deus. Como é que eu não pensava em ter antes? Então, assim, entrou naquela história assim, tipo, eu nunca tive sonhos. Tu me disser assim, tu tem sonho de engravidar, de amamentar. Isso realmente nunca foi o meu sonho. Sim. E o Leandro também não tinha esse sonho de ser pai e tal. Então, era uma coisa que nós levávamos. E não tinha bebê na família, pelo que tu falava, né? Não tinha mais, muito, na verdade, porque agora, Crescido, que nem agora a Laura nasceu em dezembro, o meu sobrinho mais novo já tem 11. Grandinho então, já. Mas isso era muito, eu nunca me esqueço que quando a gente casou, a minha sogra me questionava, minha mãe, todo mundo, né? Irmã, todo mundo. Sempre tem alguém ali botando a pressão. Todo mundo, né? Daí eu disse pra elas, inclusive pra minha sogra, quando a gente fizer 5 anos de casamento, a gente vai liberar a fábrica. Quando chegou no dia do meu aniversário de casamento, minha sogra me ligou. E aí, agora meus netos também? Ela nem queria saber meu aniversário, então, né? Sogra, não. Ainda não. E então, nós estávamos... É que, na verdade, tipo, na minha adolescência, eu cuidei dos meus sobrinhos mais velhos ali. Meus sobrinhos hoje têm 22 anos, o Léo e a Bi e tal. Eu sabia o quanto era difícil, eu via a minha irmã e a minha cunhada nessa função de, tipo, trabalhar fora e cuidar de bebê. A minha irmã, na época, fazia faculdade, teve que ir, voltar, parar várias vezes e tal. Eles têm 9 meses de diferença. Quando a minha irmã ganhou o Léo, a minha cunhada engravidou. E a minha irmã teve que morar nas casas dos meus pais de novo, minha irmã e meu cunhado, enfim, com o bebê, porque o Léo vivia doente. Então, todo esse trajeto... Tu viveu tudo. Eu vivi tudo, então praticamente eu só estudava e cuidava deles. Era basicamente essa, então. Eu pensava, meu Deus, pra mulher é muito difícil. Pra mãe, assim, esse dia a dia, essa lida, e tu querer trabalhar e querer estudar, mas não é uma então eu acho que não vai rolar. Então, como também não era meu sonho, e também até não era do Leandro, né, vamos indo. E a vida foi passando, eu bati os 30, os 31, os 32, os 33. Daí quando eu tava com 33, um dia nós tava na beira da praia, eu e o Leandro e tal, e ele disse assim pra mim, ai amor, mas eu acho que daria certo, eu acho que a gente conseguiria. Porque sempre a gente falou, porque tanto eu quanto ele, a gente trabalha muito, né, direto, assim, de noite, não tem horário, não tem domingo, não tem nada, né, lá em casa é assim. E a nossa preocupação sempre é essa, nós não vamos ter tempo pra essa criança e tal, né? Daí, então, era um não. E daí, naquele dia, ele disse assim pra mim, ai, mas eu acho que a gente daria um jeito, sabe? E eu olhei pra ele, eu já tô com 33, Leandro.
Tu se decide de uma vez. Eu já tô, porque daí nós tínhamos essa, mas nós também tínhamos uma negociação assim, ó, se me desse a louca eu quisesse, nós íamos tentar. Sim. E se desse a louca nele quisesse, nós íamos tentar. Nós tínhamos esse acordo, assim. E daí ele me veio com essa, eu digo, cedo, né? Querido, que cedo, meu amado. Ele é meio atrasado, né? Tipo, te avisa na hora de ir embora. Exato, quem sabe tu dá uma adiantada no assunto. E ele me veio com essa, assim, eu digo, tu tem certeza vai mudar nossa vida completamente? E até então, eu tava na loja, em todo o turno da loja, em casa tava trabalhando, ele também tá, não sei o que, tu tem certeza? Ai, mas eu acho que dá, diz ele. E eu digo, ó, esse ano não dá. Foi bem na virada do ano, foi bem quando eu fiz 33 e tal. Esse ano eu tenho várias coisas agendadas, tipo, eu já tinha umas 4 ou 5 viagens pra São Paulo de passagem comprada, tudo fora Beauty Fair e tal. Deixa passar então, dessas viagens daí a gente vai tentar. E daí, beleza, daí a minha última viagem daquele ano foi setembro. E daí quando chegou em outubro a gente começou a tentar. E daí, em abril eu engravidei. Um dia que eu até tinha ido viajar e tal, quando eu voltei, daí eu engravidei. Eu imagino a surpresa quando tu contou pras pessoas, porque como tu não falava muito... E o mais engraçado nessa história toda é que as pessoas se apavoraram, porque ninguém mais acreditava. Porque a minha irmã, quando esse meu sobrinho de 11 anos, ele tava fazendo, acho que uns 4 mais ou menos, eu que tinha dado pra ele, antes dele nascer, banheira com trocador, tal, não sei o quê. E a minha irmã guardou todas as coisas dele pra mim. E daí, eu acho que ele tava fazendo uns 3, 4 anos, ela me ligou um dia mais enlouquecida comigo. Ela disse, eu tô dando todas as coisas do Lolo. Eu não vou ficar com essas coisas tudo aqui. Eu não tenho como, eu tenho um monte de gente que eu posso dar isso aqui, eu posso estar ajudando um monte de gente e tu não me dá meu sobrinho, então eu tô dando isso aqui. Assim, eu Mas ainda bem que ela deu, né? Porque tu demorou 11. Eu ria que me matava. Daí eu disse pra ela, mana, pode dar. Se um dia eu engravidar, a gente compra, Vai ter a gente tudo, vai, tá tudo certo. A gente vai dar jeito. Aham. E ela deu tudo. Então, quando eu contei, tipo, porque na verdade eu engravidei. As únicas pessoas que sabiam da trama toda era a Nutri, porque na época eu tava com uma Tinha focadíssima. compartilhar. E daí eu tava, ó, a Nutri assim, e o meu personal. E a menina que fazia massagem, as 3 pessoas. Precisavam saber. E que eu digo, ó, né, tamo aí. Daí o personal espelhou, tá, né, agora estamos nessa função. Ele, não, beleza, daí a gente vai acompanhando, porque se tu engravidar, vai cuidando, que a gente precisa mudar o teu treino. Não vai poder ser tão forte, a gente vai ter que mudar as estratégias, de tranquilo. E aconteceu. E daí, foi tão assim que eu descobri, foi porque a minha menstruação sempre foi, né, certinha. Pegadinha. Daí, sempre perfeita. E daí, um dia, chegou no dia e eu tava na correria de trabalho. Sabe quando, tipo, eu não tomava anticoncepcional há 8 anos já, né? Então, era mesmo sendo ligada. Um dia ela me perguntou, já. E eu digo, me disse, mas ao mesmo tempo foi muito rápido que eu pensei. Eu disse pra ele, não é entre amanhã e depois. Porque daí tu pensou, se eu tiver, será que eu tô grávida, que daí eu consigo fazer uma surpresa pra ele. Mas na hora, assim, eu tipo, não, é entre amanhã e depois, né, amor? Pra dar uma enrolada. Beleza. Pra dar uma enrolada até outro dia. Pra que ele me falou aquilo? Eu fiquei com aquilo, mentalizando aquilo na minha cabeça, de noite. No outro dia de manhã, eu cheguei na loja, daí eu fui na farmácia, peguei um teste, entrei, fui pro banheiro, tudo escondido, as gurias não viram nada. E daqui a pouco eu fiz o teste, deu positivo. E eu digo... Imagina tu dentro do banheiro, tendo que sair do banheiro e não poder E eu contar tava pra enrolada ninguém. com aquele negócio num saquinho, assim, numa sacolinha. E eu digo, e agora? Como é que eu vou sair daqui agora? Que cara que eu tô, né? Sei lá. E daí quando eu saí na porta do banheiro, eu virei assim, dei de cara pra Fê. E eu com aquela sacolinha na mão, daí eu olhei pra Fê assim, porque era muito engraçado que todo mundo tava no meio. As mulheres, quando ficam muito junto, ficam tudo no mesmo ciclo, né? Eu digo, que saco, né? Já chegou perto dos dias dessa função de absorvente, não sei o que, remédio. Enrolei assim, a Fê, ai, nem fala. Eu também, já sabe, né? Já estamos tudo junto, ela tá brincando também, não sei o que, a Lari também tá. E eu digo, que saco, disse pra ela. E tá. E meu chão sumiu, assim, porque eu não sabia nem o que eu fazia, sabe? Fazer? E daí, de tarde, eu tinha uma live com a Thaísa. E daí o que eu vou fazer? Eu preciso ir ali no laboratório sem elas verem pra fazer o exame. Mandei mensagem pra elas no WhatsApp, delas, até teu horário. Daí não bateu o horário, porque daí a Thaísa veio mais cedo, quando nós ficamos batendo entre ela, e obviamente não conseguia ali. E daí a Thaísa fez o negócio, foi embora, não sei o que, e daí amanhã de manhã eu faço. Daí o que eu fiz? Eu entrei no estacionamento, larguei o carro bem longe e comecei a ver, cuidar na câmera pra ver se nenhuma delas estava na frente ali. Pra elas não te Pra elas verem, não tá? me Porque verem. é o laboratório aquele do lado. O laboratório do lado. Daí eu fiz todo o contorno por fora. Fiquei cuidando, não tem ninguém, fiz todo o contorno. E fui. Daí fui lá, fiz o exame. E daí eu vim dela, disse que acho que era 3 horas, uma coisa assim. Daí, só que nesse meio tempo eu tinha que ir pra Porto Alegre. Quando eu tava indo pra Porto Alegre, eu disse, cara, pelo amor de Deus, me avisa. E daí, quando eu tava indo pra Porto Alegre, ela mandou mensagem. Confirmado. Tu quer que eu tenho um negócio pra ti, tu quer? Eu digo, agora. E ela me mandou, eu fiquei olhando. Meu Deus! Daí eu respondi assim, mas
será que essa quantidade é mesmo? Daí a cara pra mim, moto, tá muito grande. E eu tava só ali de 5 semanas, eu tava entrando na 5ª semana, né? Eu tava bem no iniciozinho, eu tava entrando na 5ª semana. E daí eu disse, não, mas eu não, que era só o tipo positivo e negativo ali, digamos, né? Eu digo, não, vamos fazer um quantitativo, isso aqui tá errado. Eu disse pra ela, tá bom. Ela disse, não precisa nem fazer coleta, a gente consegue usar o mesmo sangue que é do dia. E daí, só que quantitativo, daí eu consigo chegar no outro dia. Eu digo, beleza. Nessa mesma função e tal, e eu tentando levar a vida. Daí a mesma história, eu tava indo lá pra Porto Alegre, ela me mandou mensagem. Certo o resultado. Daí, quer que eu te mande de me manda. Parei o carro, estacionei o carro, pra chegar na loja, eu tipo, não pode, eu tô grávida. E assim foi. Daí eu digo, e agora como é que eu vou contar? Daí, resumindo, eu sei que naquele dia eu tinha o aniversário do marido da Lari, que nós ia lá em Esteio no aniversário dele. E eu precisava fazer algumas coisas antes de sair, passei no shopping, comprei. Daí o que eu fiz? Eu comprei o presente do Evandro e tal. Tu postou esse videozinho, eu acho, né? Não, eu não postei o meu, porque desse do Leandro específico eu não pude postar. Porque aconteceu? Daí o Leandro, eu deixei o presente dele. O do Evandro eu deixei na cozinha. Eu acho que tu contou isso. Eu deixei o do Evandro na cozinha, que era uma sacola do Grêmio, lá em casa nós somos colorados. Ele ia ver que era o presente do Evandro. E o dele, eu botei uma caixinha com um negocinho de pai, tá dentro, teste, fiz outro teste mais bonitinho, com aquele do grave e tal. E deixei em cima, no meio da cama. O Leandro viu aquilo lá, achou que era o presente do Evandro, nem reparou, voltou. Quando ele saiu do banho, eu botei a gravar, o Leandro já saiu de cueca. Digo, desgraçada, eu não vou poder nem postar esse vídeo. Eu nem terminei de gravar e tal. Daí, daqui a pouco, ele se ligou do presente do Evandro. O do Evandro, eu digo, não, o do Evandro, ele tá... eu tenho um presente do Grêmio. Eu digo, sim, aquele é do Evandro. Esse aqui é teu. E daí, só que aquilo era véspera dia da mãe, né? Das mães. Naquela semana que foi quarta, no domingo era dia das mães. Ele, não, mas é dia das mães, né? É dia dos pais. Ele brincou porque a gente sempre se deu assim por causa do Jack, a gente sempre brincou que não é assim se dá. Mas é dia eu digo, mas pai também é todo dia. Daí quando ele abriu, ele ficou sem palavras, ele olhava pra aquilo ali. Ele olhava assim, ele não teve reação, ele ficou tipo assim. É verdade, não é? Sério, é de verdade. Ele verdade. falou, é sério, você tá grávida? Eu digo, deu, daí já chorou e tal, daí não sabia mais o que fazia, daí a gente tinha que sair porque tinha nesse aniversário, só que ele tinha entrega da pós dele no mesmo dia, ele ficou na rua o tempo todo apresentando o negócio da pós e lá dentro, daqui a pouco eu olhava pra ele pela janela e ele... Feliz da vida. Parceiro, ele foi assim, as gurias eu tive que enrolar mais um tempo, só que foi um problema porque essa convivência acaba que tu conhece muito o outro, né? E eu entrei numa vibe que, tipo, meu Deus, me deu tudo, me deu uma urticária no corpo todo, e daí eu não podia tomar nada. A Fê veio com remédio pra mim, eu digo, não, Fê, esse aqui não, eu tomei outro e tal, porque daí eu não podia tomar. Me deu de tudo que eu posso imaginar. E daí eu digo, não vai dar mais, eu queria esperar as 12 semanas. Preciso contar. E daí eu disse, não, eu vou perder o time da surpresa pra elas, porque elas já estão achando alguma coisa errada, que tem alguma coisa errada. Então eu preciso E elas ficaram bem surpresas. Esse vídeo esse eu postei, elas ficaram muito surpresas. Porque daí eu fiz um vídeo e coloquei só no Prova Vidas da Titias. Nós fizemos uma reunião lá em Porto Alegre. Quando eu botei o bolo na mesa, elas, não, tu tá grávida, né? Mas elas se apavoraram, a mesma coisa, porque ninguém acreditava que eu ia ter. Veio a Laurinha. E agora a Monique é mãe. Agora a Monique é mãe, 5 mesinhas. E não deve se imaginar mais... Nunca mais. Tu não sabe mais acordar sem aquele sorriso, não sabe. Tu sabe que sempre que alguém conversa com alguém que fala, não sei, coisa, tu não tem o que dizer pra pessoa. Tu não tem. Tipo, tu só vai entender se tu tiver. Tu tem que, eu digo assim, agora, vivendo essa experiência, essa função de trabalho fora e tal, eu acho que tu tem que ter certeza, porque, com certeza. Assim, pensa bem, planeja, porque assim, é muito bom, só que ao mesmo tempo é muito trabalhoso, é um equilíbrio das duas coisas. Eu escutei uma frase esses dias, alguma mãe que ganhou nenê falou assim, que... nada tão valioso, nada tão bom. Que me custe, né? Muito me custa que muito me vale, exatamente. Né? Exatamente. Essa frase é perfeita, porque ela te custa muito, porque te custa o teu tempo, toda essa função, às vezes, tu não sabe porque, ainda quando você é muito bebezinho, tu não sabe por que tá chorando, tu não sabe se tá com fome, se quer trocar. Depende totalmente de ti. Totalmente, não se desloca, não faz nada sem ti. Então, sempre tem que ter alguma pessoa junto com ela. Então, e daí viveu eu e o Leandro intensamente nisso, né? Então, por isso que eu digo, tipo assim, se tu tem um sonho, se é o teu sonho, vai. Se é um pensamento que nem o nosso, não sei o que, te planeja, porque assim, é uma experiência magnífica. Só que tu também tem que estar preparada, porque assim, a mulher, principalmente, se abdica no início ali, né? Total, não tem mais nessa, tipo, eu vou. E outra, né? Não é nem, tipo, se abdica porque, tu tem que fazer aquilo. É porque tu não quer saber de mais nada, né? Tu não quer saber de mais nada. Tu quer viver só aquilo ali. Exatamente. Tu vive só aquilo ali. Tu quer se tá bem, se tá com roupa suficiente, se tá tu não consegue fazer outra coisa, né? Se dedicar. Tu te olha, tu tá...
Para quê, gente? Tudo alegre. Eu digo, gente, não acredito que eu cheguei nessa situação. É muito engraçado, porque, tipo assim, eu tô sempre realmente maquiada. Eu gosto, é a minha vida, assim. E então, tipo assim, pra mim era bem normal. Domingo é o nosso dia de folga, então, vai sair um lugar maquiada sem maquiar. bonitinha. Mesmo que eu vou na minha mãe, mesmo que eu vou na minha irmã, eu me maquio, eu gosto de passar uma vasinha e tal. E o que aconteceu? Teve um dia que a gente tava no hospital, infelizmente a Laura precisou ficar uns dias no hospital a mais e tal. E lá no hospital eu tava de leg, chinelo e camiseta, que me visse era daquele jeito, e era o que tinha, né? Daí a minha mãe foi muito engraçado, que a minha mãe disse assim, agora sim eu vejo que tu virou mãe, porque tu saiu toda desse jeito. Eu digo, nossa, mãe. Obrigada. A mãe precisa estar nesse estado pra ser mãe? Não, né? Tu deixa a gente se arrumar, me deixa em paz. Mas é assim, mais ou menos. Os primeiros dias é assim. Não, eu tenho a sensação que a gente tá conversando 5 horas já. De tanto que a gente falou já. E eu tenho 10 perguntas pra te fazer. Faz sim ou não, que é mais fácil. Sim, Pior não, que eu talvez. não consigo, pior que eu não consigo. Tem algumas que tu vai responder, mas agora é coisas específicas, Tá, então. Vou parar, Então vamos fazer a parte das 10 perguntinhas a partir de agora. Ai, Jesus. Respire e vamos lá. Primeira pergunta: maquiagem ou sistemas? Ai, maquiagem. Sem nossa, Mudou sem tudo. dúvida. Segunda: como que tu quer ser lembrada? Quando as pessoas lembrarem da Monique, o que tu quer que elas lembrem de ti? Ai. Eu vou usar uma frase que, na verdade, o Leandro que gosta de usar, e eu compreendo o que ele quer dizer. Que a gente elevou o mercado nessa perspectiva de maquiagem mesmo, porque não tinha uma loja que literalmente fosse exclusiva para maquiador. Porque a gente trabalha, por exemplo, tem algumas outras, enfim, né, que já são muito conhecidas no mercado, enfim, que inclusive eu era cliente, eu comprava e tal, mas tem tudo. Tem coisa de cabelo, tem coisa de unha, tem isso aqui, não. A gente virou referência em maquiagem. Então, literalmente, essa elevação do mercado, eu vejo e concordo com esse posicionamento deles, tipo, que foi frente à boutique. Realmente, como eu vejo assim, como que a gente elevou, que eu tenha elevado o mercado nessa área mesmo, nossa área. Muito bom. Inverno ou verão? Inverno, sem dúvida. Sério? Amo frio, quanto mais frio, melhor. Você não tem noção que eu odeio verão. Calor. Verão pra mim só na Verão não combina, inclusive, com maquiagem. Gente, credo. Verão só na beira da praia. Essa é legal, ó. Eu fiz essa pergunta em 2 estilos. Não, eu fiz em 2 estilos. E eu acho que vou te perguntar as duas valendo por uma, tá? Tá. Que eu acho que seria a mesma coisa. Se eu tivesse que escolher um produto de maquiagem pra levar pra uma ilha deserta, qual seria esse produto? E linkando essa pergunta, qual produto tu escolheria dentro da loja? Eu acredito que seria o mesmo, provavelmente, Sim. né? Se eu tivesse a opção de um único produto, eu ainda acho que ficava com base. Base? Base. Eu ainda sou do time do base e reboco, ainda não adianta. Azar que fica tudo meio branco só de base, mas eu usaria a base. A base. Tá, foi essa então. Débito ou crédito? E devem perguntar muito na loja. Crédito! Até porque somos pontos. Ali, ó, depois a gente usa as milhinhas pra ir fazer compras. Pra viajar. Clientes que batem muito papo e compram pouco, ou que não conversam e compram muito? Ai, que eu gosto de conversar, então não tenho moral, entendeu? Eu não tenho moral, é que eu gosto de conversar, então eu vou no conversa De muito. preferência que converse bastante e vá comprando. Exato, daí vai conversando, vai comprando, mas eu gosto. É que parece que a gente faz parte da vida da pessoa, entendeu? E eu super entendo muitas pessoas, do mesmo jeito que eu... Quanta gente tu conheceu, né, amor? Certo. Muita gente. E hoje, só que às vezes, hoje as pessoas, eu tô ali, né, enfim, às vezes vem a pessoa, oi, tudo bem? Isso aqui, eu digo... Porque não tem muitas vezes mais como eu lembrar. Muita gente ter passado por mim. Eu fiquei muitos anos frente sozinha, né? E eu ainda sou... Não adianta, eu ainda sou do time conversa. Tanto que eu Sabe alguma coisa que vê, que a gente acompanha, assim, tipo, a Monique é amiga de todas as maquiadoras, né? Mas querendo ou não, o tempo que tu já começou, tipo, tu conhece a história de todas, do comecinho de todas elas. De todo dali. Aquela ali montou o salão, em tal momento, o estúdio, começou a fazer isso e dar curso, Da tua época da manequim, Aham. tudo isso. Então a gente Acaba- exatamente, a gente acaba que é muito legal. Por isso que eu digo que eu ainda gosto da conversa, porque tu acaba fazendo amigos, conhecendo histórias. Verdade. Eu gosto mais disso. Próxima. Uma das coisas que tu mais gosta em ti.
Pode ser tanto fisicamente quanto de personalidade. Personalidade, lealdade. Se, Ai, ela riu, Jesus! se o dinheiro não fosse um fator, Aham. o que tu ia fazer com o teu tempo? Hoje o que eu posso dizer é que eu ia ficar só com a minha guriazinha. Olhando Com pra aquele certeza, sorriso, o tempo assim, inteiro ali babando. tudo, que nem hoje de manhã ela acordou já rindo, assim, beijo, beijo, te amo, beijo, beijo, massa. Vontade de Então, esmagar, né? exato, aí quando tu vai sair daí ontem, quando eu tava saindo, daí chegou a moça que me ajuda com ela à tarde, e eu ainda tava em casa porque eu não tinha almoçado, era 1h pouca, e ela reinava porque ela queria vir pro meu colo. Daí eu disse assim, eu só vou lá em cima me arrumar e vou descer, eu almoço e saio. Eu subi, acabou a briga. Eu desci pra almoçar, a briga começou. Eu digo, me dá ela aqui, eu mostrei com ela no colo. Porque ela queria ficar cheirando ali. E ela tá na fase agora que já tá se comunicando, né? Mexe, ri. Assim, é uma coisa mais querida. Oh, ela é que muito amor. risonha, muito risonha. Viu? Um presente tu ganhou, viu? Ai, nossa. Agora, a última. Que eu acho que eu até já sei a resposta, mas eu vou perguntar igual. Porque eu não sei, eu acho que sim. O que tu prefere? A Monique da Boutique do Make ou a Monique mãe da Laura? A mãe dela. Se reinventou agora, né? Eu acho que, na verdade, o que acontece? As duas coisas andam juntas. Com Eu certeza. sempre priorizei na minha vida a loja. Sempre foi. Um tanto que era vivido isso 24 horas, né? E não que hoje não seja. Só que hoje, se eu tenho que parar e responder, por exemplo, assim, as gurias e tal, e eu tiver que atender a Laura porque ela tá chorando, não sei o quê, eu vou ter que atender a Laura, digamos assim. Então a gente vai mudando prioridades, né? Eu preciso, do mesmo jeito que eu tô explicando, eu preciso de alguém pra me ajudar, porque sozinha a gente não vou dar conta pra me conseguir voltar a trabalhar integralmente, né? Eu preciso disso também, eu preciso da mulher Monique que sai, que trabalha, que faz, né? Que vai lá e faz acontecer e ajuda no que pode e tal. Eu preciso disso, mas ao mesmo tempo eu preciso da Monique mãe. Então eu acho que hoje existe esse equilíbrio. Obviamente que se hoje, não, só vai ter uma das coisas, obviamente, tem nem que perguntar se é a Laura. Eu tenho que desfazer a loja. É a Laura, entendeu? Sem dúvida. Só que eu tenho achado o máximo, literalmente, estar conseguindo, mesmo que às vezes apertado, fazer as duas coisas, sabe? Isso tem me deixado cada dia mais feliz. Que bom. Amor, amei te receber. Falamos muito, não faltou assunto que eu tava com medo que faltar. Não comigo. A gente conversou muito antes dela quando ela chegou. Muito. Mas deu tudo certo, viu? Foi leve, a gente deu muita risada. Meu Deus. Amei te receber. Obrigada pelo muito convite. obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E, gurias, inclusive, sigam a boutique lá. Sim. A Monique vende todas as marcas que vocês podem imaginar de maquiagem nacional. Muito. Tem coisa... Tem né? alguns produtos tipo Revlon, tipo delineador da Englow, tem assim, cola da Philippe Paris, produtos de também. Tem de tudo, gurias. Vocês vão enlouquecer. Se preparem pra enlouquecer, que é o que a gente sempre faz quando vai lá, né? Tem que ir lá, tem que sentar e tomar café com a gente. Gurias, então encerramos mais um Pó de Arroz e a gente se vê no próximo. Nem vamos estender muito não, porque a gente já falou tudo que tinha pra falar. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.